Atenção, meus queridos irmãos. Ivanka de Medigore anuncia uma mensagem aterrorizante. A Virgem Maria está se manifestando. Inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo semelhante a este. Nas longas sombras da noite, enquanto os ventos uivavam entre as colinas desoladas, uma figura solitária se aventurou em direção ao coração de Medigore, uma pequena cidade croata que se tornou o centro de numerosas aparições marianas. O ar estava carregado de uma tensão palpável, como se a própria natureza prendesse a respiração, enquanto aguardava por algo extraordinário. Por décadas, esse local atraiu peregrinos de todos os cantos do mundo, atraídos por histórias de visões divinas e revelações celestiais. No incerto crepúsculo, as palavras sussurradas pela Virgem Maria aos 6 videntes ressoaram como um eco na alma de qualquer um que as ouviu. As aparições sempre foram envoltas em uma áurea de mistério e reverência. Mas agora, enquanto o ano de 2024 se aproximava do fim, pareciam adquirir uma urgência sem precedentes. As mensagens da Virgem, carregadas de avisos e esperanças, pintaram uma imagem de mudanças eminentes e um destino global entrelaçado com o da Igreja Católica. O mundo inteiro estava à beira de profundas transformações profetizadas. Falaram sobre desastres naturais, terremotos de proporções catastróficas, tempestades e inundações que abalariam continentes inteiros, deixando rastros de destruição e desespero. Mas não foram apenas as forças da natureza que ameaçaram. No horizonte emergia uma crise econômica sombria, pronta para abalar os alicerces da sociedade. Os mercados financeiros modernos, cambaleantes, pareciam à beira do colapso, enquanto a confiança no sistema econômico global desmoronava como areia entre os dedos. Talvez ainda mais perturbadora fosse a previsão de conflitos eminentes, não apenas entre nações, mas dentro da própria Igreja Católica. As revelações da Virgem sugeriam um possível cisma, uma era de divisões internas e reformas controversas que tentariam a fé dos crentes. Questões sobre temas como o celibato sacerdotal e a ordenação de mulheres tornariam-se cada vez mais acaloradas, com facções dentro do clero se alinhando em posições opostas. Alguns viam essas reformas como uma necessidade para aproximar a Igreja dos tempos modernos, enquanto outros as consideravam um desvio perigoso da tradição milenar. Neste cenário turbulento, o próprio Vaticano foi abalado por divisões internas. Alguns membros do clero apoiaram a necessidade de maior transparência em relação às revelações de Medigore, acreditando que os fiéis tinham o direito de conhecer o conteúdo das mensagens da Virgem. No entanto, temiam-se que a divulgação dessas profecias
pudesse desencadear pânico e histeria em massa. A tensão culminou com a visita prevista do Papa a Medjugorje, um evento que poderia marcar um ponto de virada na história da Igreja. Outro elemento que alimentou a áurea de mistério e expectativa foi a possibilidade de que o Papa pudesse revelar o terceiro segredo de Fátima, uma profecia envolta em mistério e especulações por décadas. A revelação poderia lançar nova luz sobre os destinos da humanidade e a posição da Igreja em um mundo em constante mudança. As profecias não se limitaram a anunciar desastres e crises. Houve também a promessa de um sinal celestial, um fenômeno milagroso visível para todos, que representaria um ponto de reflexão para a fé e a conversão. Este sinal, de acordo com as revelações, seria um símbolo legível da presença divina e um chamado à humanidade para retornar a Deus. Os milagres dos quais já se falava em toda Medjugorje se tornariam mais frequentes, impulsionando muitos a reconsiderar sua espiritualidade e buscar uma conexão mais profunda com o divino. Enquanto isso, a Virgem Maria exaltou os fiéis a se prepararem para estes tempos difíceis, não só espiritualmente, mas também materialmente. Suas palavras encorajaram maior oração, reflexão profunda e um fortalecimento da fé como pilares para enfrentar os desafios no horizonte. A importância da unidade foi enfatizada como nunca antes. Em um mundo dividido e preso pelo medo, a união dos crentes poderia representar uma âncora de salvação. Medjugorje, com suas colinas silenciosas e seus vales serenos, parecia um lugar menos provável de se tornar o foco de uma crise global. No entanto, foi precisamente aqui que a atenção do mundo se concentrou, atraída pelas profecias que prometiam destruição e redenção. A tranquilidade da paisagem contrastava marcadamente com o tumulto das revelações, criando uma atmosfera carregada de expectativas e admiração. Na cidade, o povo continuou com suas vidas cotidianas, mas sobre a superfície surgiu uma sensação de inquietação. Os peregrinos chegaram em grande número, aumentando a áurea de mistério. Alguns vieram em busca de cura, outros para encontrar respostas para suas perguntas mais profundas. As ruas estavam cheias de vozes que sussurravam sobre visões e sinais de milagres celestiais, criando um tecido de histórias que entrelaçavam o divino com o cotidiano. À medida que a noite avançava, aumentava a sensação de que algo extraordinário era iminente. Os visionários que durante anos carregaram o peso das revelações transformaram-se em figuras quase místicas, observadas com veneração e curiosidade. Seus testemunhos, embora diferentes em detalhes, convergiam para um ponto essencial. Uma grande mudança estava por vir e o mundo não seria mais o mesmo. A Virgem Maria, em suas aparições, havia falado de um futuro onde a humanidade teria que tomar uma decisão crucial.
abraçar a luz da fé ou mergulhar na escuridão do desespero. Suas palavras foram um chamado à conversão, um convite para retornar aos valores fundamentais do Evangelho. No entanto, para muitos, a perspectiva de mudança tão radicais era uma fonte de grande apreensão. O que essas profecias realmente significavam? Era um aviso ou uma promessa? Conforme o ano se aproximava do fim, o mundo aguardava com expectativa contida. No Vaticano, as discussões se intensificavam. O Papa, uma figura de grande autoridade espiritual, foi confrontado com decisões difíceis, tornar públicas as revelações de Medigore e o terceiro segredo de Fátima, com todos os riscos e consequências que isso implicava. As facções dentro da igreja estavam divididas e o medo de um cisma era palpável. No coração da noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre Medigore, uma sensação de paz se espalhou entre os fiéis reunidos em oração silenciosa, quebrada apenas pelos murmúrios das orações e sussurro do vento. Naquele momento, muitos sentiram uma presença tangível, como se o céu em si tivesse se aproximado da terra. Algumas testemunhas falaram de uma luz misteriosa e de uma voz doce e tranquilizadora. Era como se o universo todo estivesse esperando por um sinal. Finalmente chegou o dia tão esperado. O Papa, vestido de branco, apresentou-se aos fiéis em Medigore. A atmosfera estava carregada de emoção e cada palavra dita ressoou com uma força extraordinária. Em seu discurso, o Papa falou de fé, esperança e caridade, convidando todos a se prepararem espiritualmente para os tempos vindouros. Mais tarde, com uma calma solene, ele revelou o terceiro segredo de Fátima. A mensagem de advertência e promessa ressoou com as revelações de Medigore. Nesse momento, o mundo prendeu a respiração. As palavras do Papa foram, ao mesmo tempo, um aviso e um chamado à conversão. As profecias não eram um destino inevitável, mas um chamado para mudar o curso dos acontecimentos por meio da fé e da ação. Naquela mesma noite, um sinal celestial apareceu. Uma luz intensa, inexplicável e maravilhosa surgiu no céu sobre Medigore, visível para milhares de pessoas. Foi um momento de graça, um sinal que confirmou a presença divina e a importância da mensagem da Virgem. Os milagres continuaram a ocorrer, tocando a vida de inúmeras pessoas. Conversões, curas inexplicáveis e sinais de paz e reconciliação se espalharam por todo o mundo. A igreja, embora passando por um período de grandes desafios e mudanças, encontrou nova força e unidade na fé comum. Debates sobre reformas como o celibato sacerdotal e a ordenação de mulheres continuarão, mas com um novo espírito de diálogo e abertura. Enquanto isso, a comunidade global enfrentava crises econômicas e desastres naturais com um renovado senso de solidariedade e cooperação. As profecias, longe de serem simples avisos, inspiraram uma transformação espiritual e social. Medigore, de uma pequena cidade desconhecida,
havia se tornado um símbolo de esperança e renascimento, um lugar onde o divino tocou o mundo em um momento crucial da história humana. Assim, quando 2024 chegou ao fim, o mundo estava em uma nova era, uma época de desafios e oportunidades, de fé e renovação. As revelações da Virgem Maria em Medjugorje marcaram o início de uma jornada espiritual que mudaria para sempre a face da Igreja e da sociedade global. E embora o futuro permanecesse incerto, uma coisa estava clara: a humanidade havia recebido um presente precioso, a possibilidade de resgate e renovação. Essa é a hora de atender esse chamado. Essa hora é agora. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final do vídeo. Peço que façam conhecidas as mensagens do céu para toda a humanidade. Quem compartilha também evangeliza. Fiquem agora com a oração antiga de São Miguel Arcanjo e rezem todos os dias. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Socorrei, Maria, é tempo, socorrei, ó Mãe de misericórdia. Sois poderosa para nos salvar nas necessidades e nos perigos, pois onde o socorro humano desfalece, não falha o vosso. Não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos. Mostrai que sois mãe onde a necessidade for maior. Socorrei, Maria, é tempo, socorrei, ó Mãe de misericórdia. Amém.